Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, O Investidor. E hoje vamos trazer para vocês aqui um assunto crucial, extremamente importante e indispensável, principalmente se você é um investidor iniciante ou se você ainda está pretendendo iniciar aí a sua trajetória de investimentos, certo? Como vocês sabem, na semana passada nós colocamos aqui um vídeo onde nós iniciamos a carteira aberta deste canal, a carteira que nós vamos estar investindo mês após mês, né, com os nossos aportes, e que nós vamos estar aqui abrindo ela para o canal. Nós vamos estar acompanhando mês a mês, né, qual que é o desempenho, como é que ela está performando, como é que está o recebimento dos dividendos, né? Lembrando que essa carteira que nós iniciamos aqui no canal é uma carteira focada em renda passiva, construção de patrimônio para obtenção de renda passiva. Então vai ser uma carteira muito mais focada em fundos imobiliários, né? Que na minha opinião é aí o melhor caminho para quem quer construir uma renda passiva, né? Então o que vem a ser a renda passiva? É aquele dinheirinho que fica pingando ali na sua conta todo mês sem que você precise fazer nenhum tipo de trabalho ativo para isso. Vai ser apenas com os rendimentos, com os dividendos que você recebe através dos seus investimentos, certo? E qual vai ser o tema desse nosso vídeo de hoje, né? Com aquele nosso vídeo, a qual nós fizemos investindo, quem acompanhou viu que nós escolhemos para iniciar, nós fizemos um aporte inicial de R$ 3.000 e nós escolhemos 5 fundos imobiliários, que eu considero ótimos fundos imobiliários, e 2 ações, né, que também eu tenho muita segurança. E já está valorizando, hein, pessoal? Nós fizemos semana passada e nós já estamos pegando aí de uma semana para outra quase 1% de valorização naquela nossa carteira, né? Logo, logo nós vamos estar trazendo aqui para vocês um resumo. Em breve, ainda esse mês de novembro, nós vamos ter um novo aporte, tá? Nessa carteira, que nós vamos fazer ainda nesse mês de novembro. E vocês vão estar conversando conosco como é que está sendo o desempenho dessa nossa carteira totalmente aberta, certo? Mas o que surgiu? Eu percebi que como esse nosso canal é novo, né, nós estamos começando agora, tem poucos vídeos ainda nesse nosso canal, nós fizemos esse aporte e algumas pessoas tiveram uma dúvida, que eu acho que é a dúvida da maioria das pessoas que são iniciantes. Primeiramente, o que é um fundo imobiliário, como é que ele funciona e qual que é a diferença entre fundo de papel e fundo de tijolo, né? Vocês viram que nesse nosso aporte inicial, nós investimos em 2 fundos de papéis, certo? KNCR11 é um fundo de papel e o CPTS11 também é um fundo de papel. Um é fundo base 100, o outro é fundo base 10, ambos fundos de papéis. E investimos em 3 fundos de tijolos. Foi o XPLG, foi o XPML11, XPLG11 e o HGRG11, fundos de tijolos. E ficou essa dúvida, porque muitas pessoas que estão começando a acompanhar esse tipo de conteúdo, que estão iniciando agora juntamente com o nosso canal, não sabe exatamente qual que é a diferença de um fundo de papel e um fundo de tijolo e como é que eles funcionam. Então, esse vídeo de hoje vai ser para esclarecer, né? Assim, nós não vamos aprofundar tanto, não vai ter tantos detalhes técnicos, tá? Nesse vídeo de hoje, por quê? Porque nós estamos preparando 2 vídeos que vão ficar muito bons, vão ser muito interessantes, aonde nós vamos aprofundar exclusivamente como analisar um fundo de papel, certo? Nesse vídeo, e em um outro vídeo nós vamos aprofundar como analisar um bom fundo de tijolo, né? Então hoje nós vamos apenas assim nós vamos trazer basicamente a diferença de um para o outro, como que eles funcionam, né? Agora sim, detalhes mais técnicos, mais aprofundados vão ficar para esses próximos vídeos, onde vai ser exclusivo um para fundo de papel e um outro exclusivo para fundo de tijolo, certo? Deixa eu tomar aqui um cafezinho. O cafezinho ajuda a gente a raciocinar melhor. Muito bom por sinal, pessoal. Então vamos lá. Vamos começar ali da base. O que vem a ser um fundo imobiliário? Pessoal, um fundo imobiliário nada mais é o que? Um fundo de investimento, né? O que isso significa? Ele vai arrecadar dinheiro, ele vai pegar o seu dinheiro de cotista e vai investir de alguma maneira para ter um retorno, certo? É basicamente isso. Ele pega o seu dinheiro, o dinheiro do cotista, que compram as cotas desse fundo, investe esse dinheiro, obtém um retorno e desse retorno ele te paga uma porcentagem, certo? Ele vai te pagar referente à quantidade de cotas que você tem deste fundo, ele vai te pagar mensalmente, certo? Isso, pessoal, que é algo muito bacana dos fundos imobiliários. Por quê? Porque os fundos imobiliários, bons fundos imobiliários, eles pagam dividendos, os proventos mensalmente, pessoal.
Isso é maravilhoso, porque para você que tá construindo um patrimônio para obter uma renda passiva, como é que você quer receber essa renda passiva? Você quer receber todo mês. Afinal de contas, a luz vence todo mês, a conta de água chega todo mês, internet você paga mensalmente, gás, né, é mensalmente, o aluguel, se você mora de aluguel, é mensalmente. Então, assim, qual que é o interessante, qual que é o ideal? O ideal é você receber um valor mensal, né? Então, isso que é o bacana dos fundos imobiliários. Por que quando a gente tem uma carteira focada em renda passiva, a gente acaba atribuindo uma posição maior para fundos imobiliários? Porque os fundos imobiliários pagam mensalmente, né? Nós temos ações também que podem fazer parte dessa carteira, na nossa tem ações, mas nós temos ações que pagam trimestral, tem ações que pagam semestral, tem ações que pagam uma vez por ano, né? Ao contrário, os fundos imobiliários pagam mensalmente. Então literalmente todo mês caindo ali um dinheirinho na sua conta, certo? Então é isso. Fundo imobiliário é um fundo de investimento. Ele capta valor, faz investimento com a pretensão de obter um retorno. E nesse retorno ele paga uma porcentagem aos seus cotistas, certo? Então vamos começar, pessoal. Fundo de papel, certo? Mas antes da gente começar explicar como é que funciona um fundo de papel, eu peço que você, se você não é inscrito nesse canal e tem acompanhado nossos vídeos, se inscreve no nosso canal, já deixa aí o seu like, porque nós temos, assim, nós temos nos dedicado, né? Eu estou ainda numa fase muito boa de aprendizagem, eu estou estudando todos os dias sobre esse mercado, sobre fundos de investimentos, sobre fundos imobiliários, sobre ações, bolsa de valores, ETFs, BDRs, até criptomoedas. Nós já estamos também estudando um pouco sobre esse assunto. Para quê? Para trazer para você conteúdo de valor. É conteúdo que vai te auxiliar, que vai te ajudar a fazer parte da sua jornada como investidor, certo? É tudo aqui conteúdo gratuito, certo? Aí está disponível de graça para você no YouTube. Então, qualquer forma de você nos recompensar por isso, se você gosta, se você vê o nosso conteúdo como algo interessante, se faz sentido para você, né? Se te agrada, deixa o seu like, se inscreve no canal, batendo no sininho para que você possa receber os nossos próximos vídeos, né? E com a sua curtida, o YouTube começa a enxergar os nossos vídeos, né? E ele entendendo que esse vídeo é bom, que se você está curtindo, ele começa a entregar para demais pessoas. Nosso canal ainda é muito pequeno, nós estamos iniciando nossa jornada aqui no YouTube, né? Mas eu tenho certeza que amanhã nós vamos ser muito grandes, porque nós nos dedicamos, nós estudamos para trazer conteúdo de valor, algo que vai agregar demais na sua vida como investidor, certo? Então, se inscreve, deixa o seu like, que você vai estar nos ajudando demais. Então vamos lá, pessoal. Fundo de papel. Como eu falei, nós não vamos entrar em tantos detalhes técnicos, tá? Nós vamos fazer aqui um apanhadão, né? Um resumo de como é que ele funciona, para que você possa ter um entendimento. Antes de você começar a se aprofundar em detalhes técnicos, você tem que saber o básico. Como é que ele funciona, como é que ele ganha dinheiro, como é que um fundo imobiliário ganha dinheiro, como é que ele consegue te pagar, certo? Então, é basicamente dessa maneira. Um fundo imobiliário de papel, ele investe em dívidas do setor imobiliário, certo? Como é que isso funciona? Vamos lá. Tentar fazer aqui uma explicação básica para vocês. Determinada empresa quer construir um shopping center, por exemplo. Porém, ela não tem dinheiro para construir esse shopping center. O que o fundo imobiliário faz? Ele fala assim, olha, você não tem o dinheiro para construir o seu shopping, eu tenho. Você quer emprestado? Então, ou seja, ele empresta esse valor para essa empresa constrói o shopping que ela queria construir e vai pagar de forma parcelada com juros. Então, ou seja, esse fundo imobiliário, ele pega o seu dinheiro, o dinheiro do cotista, ele empresta para empresas do setor imobiliário, seja para construir shopping, seja para construir hotéis, seja para construir prédios, galpões comerciais, lajes corporativas, o setor imobiliário de uma forma geral. Ele empresta esse dinheiro para receber de volta de forma parcelada com juros em cima, certo? Então é dessa forma que um fundo imobiliário de papel ganha dinheiro. E ao receber esse dinheiro de volta, né, com juros, é aí que ele te paga, né, ali os dividendos de acordo com a quantidade de cotas que você tem investida naquele fundo, certo? Então, ou seja, para ficar bem explicado, bem entendido, um fundo de papel funciona assim: empresta dinheiro para receber dinheiro com juros, certo? Imagine você hoje precisando de dinheiro, você não tem, você vai lá no banco, pega um valor ali, né, emprestado, vai pagar parcelado, porém com juros, ou seja, você vai pagar um valor muito maior do que o valor que você pegou inicialmente. Então é isso que o fundo de papel faz. Ele empresta um valor X, né, e quando ele recebe aquele valor X acrescido de juros. Na maioria dos casos, como é que funciona esses juros? Vai ter uma taxa fixa, vamos fazer aqui vamos supor aqui, por exemplo, assim, 8% mais CDI, atrelado ao CDI.
ou geralmente vai ser 8% atrelado ao IPCA, certo? Sempre vai ter uma taxa fixa, mas uma taxa variável. Nós sabemos que o IPCA e o CDI, eles vão variar ali de acordo com a taxa Selic. Nesse momento, nós sabemos que a taxa Selic está tendo uma redução, né? Já teve aí, acho que 2 ou 3 reduções seguidas de meio ponto. Porém, a Selic ainda está em 12,25, ou seja, ainda está considerado um valor alto, o juros ainda está alto. Então, assim, para esses fundos de papéis, ainda está um momento bom, porque se eles colocam juros atrelado ao CDI, ao IPCA, quanto maior a Selic, né, maior é o valor que eles recebem de juros, né? Então, qual que é a tendência? Quanto maior a taxa Selic, quanto maior os juros, né, no nosso país, maior vai ser o rendimento dos fundos de papel, certo? Conforme essa taxa Selic vai caindo, os fundos de papéis tendem a receber um pouco menos e com isso eles tendem a pagar um dividendo um pouco menor, certo? Então, pessoal, está entendido? O fundo de papel funciona assim: empresta dinheiro, recebe com juros e o lucro que é recebido ali daqueles juros, ele paga uma porcentagem para os cotistas. Qual que é uma característica muito boa do fundo de papel? Que o fundo de papel, em via de regra, ele paga um dividendo maior do que o fundo de tijolo, certo? Nós temos ali hoje bons fundos de papéis pagando 13%, 14%, tem alguns que pagam 15%, outros pagam 16%, 17%. Eu já acho um pouco arriscado, tá, pessoal? Porque assim, o que eu entendo? Se um fundo de papel está pagando um dividendo muito alto, ali de 17%, 18%, provavelmente ele está colocando uma taxa de juros alta no dinheiro que ele emprestou. E quanto maior a taxa de juros, né, que você cobra em um empréstimo, maior é a chance de você tomar um calote. Eu vejo dessa maneira, né? Então, assim, se você colocou uma taxa de juros baixa, né, ou ali mediana, você tem mais chance de receber esse valor. Quanto mais você aumenta essa taxa de juros, você consegue ter um retorno maior, você paga um dividendo maior para o seu cotista, porém, o risco de um calote passa a ser maior também, certo? Então, eu tento ali trabalhar com fundos de papéis na casa de 11, de 12, no máximo 13% de dividendo yield, né? De dividendo mensal, porque eu entendo que ainda está numa margem de segurança, tá bom? Então, funciona dessa maneira. Por outro lado, né, como os fundos de papéis eles tendem a pagar um dividendo maior, eles também incorrem em um risco maior, né? Mas afinal de contas, qual que é o risco de um fundo de papel? Ora, se nós aprendemos que um fundo de papel ele empresta dinheiro para receber com juros, né? O risco que ele tem, qual que é o risco que ele corre? O risco da inadimplência, ou seja, é o risco que ele corre de emprestar um valor, de emprestar o dinheiro e a empresa que tomou esse dinheiro emprestado deixar de pagar as parcelas. Esse é o risco que um fundo de papel corre, ou seja, de sofrer uma inadimplência. Aí você pode pensar assim, poxa, então se for ver dessa maneira, um fundo de papel é extremamente arriscado. Depende, né? Depende do quê? Depende de qual vai ser o impacto dessa inadimplência no portfólio, né, na carteira desse fundo, certo? Imagine você que um determinado fundo de papel, né, emprestou um valor e esse valor corresponde a 30% do portfólio dele, da carteira dele, certo? E ele sofre ali uma inadimplência. Qual que é o impacto que isso vai gerar naquele fundo? Um impacto extremamente grande. Imagine você, esse mês, a empresa fala para você, esse mês eu só vou poder te pagar 70% do seu salário e 30% eu não vou conseguir pagar porque estou com dificuldade. Qual que é o impacto que isso vai ter na sua vida? Um impacto muito grande. Provavelmente aí a maioria dos brasileiros não conseguiriam pagar as contas, não ia fechar no final do mês. Por quê? Porque 30% faz uma diferença muito grande, certo? Por outro lado, imagine que essa mesma empresa inadimplente também deixou de te pagar, porém ela corresponde a apenas 3% do seu portfólio. Qual que é o impacto que isso vai gerar no fundo? É um impacto muito menor. Claro, tem um impacto, não vai ser bom, né? Nunca é bom você não receber, porém, já vai ser um impacto muito menor nesse fundo. Ora, nós estamos falando de um inadimplente que corresponde a 30% do fundo e outro que corresponde a 3%, né? Então, ou seja, por aí, como eu falei, nós não vamos se aprofundar demais hoje em detalhes técnicos, mas por aí você já começa a entender, né? Você já consegue pegar, né? Como que você analisa um bom fundo de papel, né? Você já começa a entender que um bom fundo de papel, ele não pode ter uma exposição muito grande, né? Em uma única dívida, certo? Um bom fundo de papel, ele vai ter que ter várias dívidas ali, né? Vários CRIs, né? Porém que correspondam a uma porcentagem pequena do seu portfólio, né? Por aí você já começa a entender como é que você analisa um fundo de papel, mas vamos ter um vídeo exclusivamente para isso, tá certo?
Então é isso. Qual que é o risco do fundo de papel? O risco do fundo de papel é ter uma inadimplência, é deixar de receber ali a sua parcela com os juros que ele cobra. Beleza? Então, gente, basicamente é assim que funciona um fundo de papel. Pega dinheiro do cotista, empresta, recebe com juros, recebendo com juros, ele remunera o cotista, certo? Então vamos lá. E um fundo de tijolo? Você vai ver que já é um pouco diferente. Por quê? Porque um fundo de tijolo também é um fundo de investimento, mas por outro lado, o que ele faz? Ele pega o dinheiro do cotista, né, que adquiriu ali as suas cotas, e ele investe em imóveis. Ou seja, ele investe em imóveis físicos. Ele vai lá, ele compra um hotel, ele vai lá, ele compra um galpão logístico, ele vai lá, ele compra uma laje corporativa, ele compra um shopping, ele compra um prédio, ele compra um hospital, ele compra uma escola, certo? Porque nós sabemos que dentre os fundos de tijolo tem uma boa diversificação. Você vai encontrar fundos de shopping, fundos de lajes corporativas, fundos de galpões logísticos, que são muito bons, gosto muito de fundos de galpão logístico. Tem fundos da rede hospitalar, tem fundos de rede hoteleira, tem fundos da rede educacional. Então, assim, tem uma boa diversidade apenas nos fundos de tijolos, tá? Então, qual que é a diferença? O fundo de tijolo, ele vai arrecadar o dinheiro do cotista e ele vai investir em um imóvel físico. Uma vez que ele adquiriu um imóvel físico, ele vai alugar esse imóvel físico e vai receber aluguéis. Recebendo esses aluguéis, ele vai distribuir, né, uma porcentagem entre os seus cotistas. Mais um colinho de café, pessoal. Senão está esfriando. Certo? Então isso é muito bacana. Ou seja, vai adquirir o imóvel, vai alugar esse imóvel, vai receber esse aluguel e vai remunerar os seus cotistas. Lembrando, pessoal, por lei, os fundos imobiliários, eles são obrigados a repassar 95% do lucro obtido para os seus cotistas. Então é assim que funciona, pessoal, o fundo de tijolo. Adquire o imóvel, aluga, recebe o aluguel e paga os dividendos aos seus cotistas. A via de regra, ao contrário dos fundos de papel, os fundos de tijolos, eles tendem a pagar o dividendo um pouco menor, né? Eu tenho fundos ali hoje que varia ali na casa de 8%, 9%. Um fundo de tijolo que paga 10% já é um ótimo fundo. Um fundo de tijolo que paga 10% ao ano já está num valor muito bom. Porque assim, no meu entendimento, o fundo de tijolo ele é um fundo um pouco mais seguro. Por quê? Porque ele tem um imóvel, né? Ele tem um imóvel. Lembrando, o fundo de tijolo ele faz dinheiro tanto alugando imóvel quanto vendendo. Ele pode muito bem comprar um imóvel, no futuro vender esse imóvel e também esse lucro dessa venda também é repassado para os cotistas, né? Então assim, nós vemos aí fundos imobiliários, quem acompanha fundos imobiliários de tijolo, vira e mexe, nós temos um pico nos dividendos. Por exemplo, assim, um fundo que paga ali 90 centavos todo mês, aí chega o mês e ele pagou ali 1,50. Ou seja, provavelmente, né, quando você for analisar, você vai ver que esse fundo ele vendeu algum imóvel, né, e ele repassou parte desse lucro para os cotistas. Então, o fundo de tijolo, ele recebe os aluguéis, ou também ele pode obter lucro vendendo esses imóveis. No momento que ele achar que é interessante vender esse imóvel para receber o lucro, ele pode fazer isso também e também vai repassar ali o lucro para os seus cotistas, certo? Então, assim, eu acho um pouco mais seguro o fundo de tijolo, né? Vocês viram que como a gente começou essa carteira aqui do canal, na semana passada, você viu que a gente investiu em 3 fundos de tijolos e 2 de papel. Por quê? Porque, assim, nós tínhamos um valor considerável para iniciar, nós iniciamos a carteira com R$ 3.000, por isso nós escolhemos logo de cara 7 ativos, né? Nós vamos fazer ainda esse mês um outro aporte, né? E vamos escolher outros ativos, você vê que nós vamos diversificar. Lembra que eu falei? A diversificação protege o seu patrimônio. Quanto maior a diversidade de ativos, menor vai ser o impacto que você vai sofrer na sua carteira com uma baixa em algum ativo, correto? Então, assim, nós vamos diversificar a nossa carteira. Então, assim, hoje, se eu fosse começar uma carteira nova e eu tivesse um valor pequeno, eu começaria por fundos de tijolos. Eu acho mais seguro. Esses fundos possuem imóveis. Ah, Thiago, quer dizer então que fundo de tijolo não tem riscos? Tem sim. Fundo de tijolo, qual que é o risco que ele tem? É o risco de não receber o aluguel, ou de repente de perder um inquilino. Imagine você tem um fundo que possui 2 imóveis. Em determinado momento, um imóvel desse fica vago, ele perde o inquilino e ele vai ter só um. Obviamente, a partir daquele mês, enquanto ele não conseguir alugar novamente aquele outro imóvel, o dividendo provavelmente vai cair pela metade, certo? Aí também você já começa a entender qual que é uma das premissas para analisar um bom fundo de tijolo, né? Um bom fundo de tijolo, ele tem vários imóveis.
porque aí o impacto de uma vacância vai ser muito menor no portfólio desse fundo. Imagine você, um fundo com 2 imóveis perdendo o inquilino, vai ter um impacto gigantesco. Imagine você, um fundo com 20 imóveis perdendo o inquilino, é um impacto muito menor, certo? Ele ainda tem 19 imóveis alugados, recebendo aluguel, então assim, vai ter um impacto ali, mas vai ser muito menor do que um fundo que tem 2 imóveis. Então, ou seja, fundo de tijolo eu acho mais seguros, mas é necessário saber aí analisar e escolher bons fundos. Como eu já disse, nossos próximos vídeos vai ser analisando tecnicamente fundo de papel, analisando tecnicamente fundo de tijolo, pessoal. Eu acredito que com esse vídeo nós conseguimos esclarecer para vocês a diferença básica, a diferença principal entre fundo de papel e fundo de tijolo, né? Na minha opinião, o que eu acho um pouco mais seguro? Para começar uma carteira pequena, uma carteira com aportes pequenos, comece pelo fundo de tijolo. Busque bons fundos de tijolo e comece. Conforme você vai crescendo seus aportes, vai diversificando sua carteira, você começa a colocar também fundos de papel. Sempre fazendo uma análise, pessoal. Aprenda a analisar bons fundos. Não vá apenas por vídeos que você vê no YouTube. Aqui a gente não faz indicação de investimento, a gente ensina, a gente conversa, troca a ideia, mostra qual que é a nossa maneira de analisar os fundos para que possamos tomar a melhor decisão para a nossa realidade. Então não sai copiando carteira de youtuber, não sai copiando carteira de outro investidor, aprenda a analisar e ver se aquele fundo, se o fundo X, se o fundo Y, seja de tijolo ou de papel. Nós temos também os fiagros, que eu não comentei aqui, mas pra frente vai ter vídeo falando sobre fiagros, é um outro segmento de fundos também. Nós temos também os FOFs, né, que são os fundos de fundos também, vamos mais pra frente falar sobre esses fundos também. Hoje nós quisemos trazer os principais, papel e tijolo. Certo? Então, acredito que conseguimos esclarecer, né, o basicão, né, sobre fundo de papel e fundo de tijolo. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se vocês gostou, se fez sentido, deixa o like, não esquece de se inscrever no canal, compartilha, né, com os amigos. É um conteúdo muito interessante. Esse conteúdo de investimentos para construir um patrimônio, para obtenção de renda passiva, interessa a muita gente. Então, talvez tenha muita gente aí perto de você que está interessada nesse conteúdo, ela só não teve acesso ainda. Então, compartilhe com seus amigos, mande para aquelas pessoas que você acha que vai gostar desse conteúdo, tá certo? E nos ajude aí no engajamento do canal. Pessoal, é isso que a gente tinha para falar por hoje. Agradeço vocês por estarem aqui. Falou, valeu!